queria fazer uma pergunta ali do DAC. Na definologia, o senhor coloca duas categorias de autorretrocognições, né? Tem a espontânea e a provocada. A minha pergunta é sobre a espontânea patológica. Assim, ó. Por que ela acontece, assim, sempre... Quando ela é patológica, porque quem induziu, por exemplo, pode ser um assediador ou é a consequência? Aqui, ó. A maioria das espontâneas, às vezes, são patológicas ainda na Terra. Por quê? A pessoa ainda tem o rabo preso. Ela tem algum processo sério dentro do assunto. Agora, ela tem a retrocognição, que aquilo criou um trauma, criou um vínculo, ela está com a cicatriz. Então, ela lembra daquilo. Outra coisa, pela isso é recorrente. Devido ao processo da memória, ela é recorrente. Então, é negativo. Não, o que eu pergunto é porque a gente quer, várias vezes aqui, a gente tenta provocar autorretrocognições sadias para a gente estudar a gente mesmo. O problema é essa patologia que eu vejo acontecer. Não, às vezes a patologia aí é o travão que a pessoa tem que trava. Então Agora, por exemplo, eu tenho um caso meu que eu nunca tive problema não, mas apareceu um. Eu lembrava de uma série de vidas minhas, mas tinha um trecho que eu não tinha jeito de lembrar daquilo. Então eu comecei a encasquetar comigo, falei assim, deve ter sido alguma bobagem que eu fiz, porque eu esqueci. Não estou lembrando disso. Eu vendo tanta gente com patologia, eu falei assim, quem sabe eu também estou com uma. Aí as coisas foram passando, eu fui para a Inglaterra, estava lá, quando um amparador chegou e falou assim, olha, eu acho que hoje você pode clarear o seu processo da retrocognição. Aí eu cheguei no lugar e comecei a ver, sabe como é que é aquele dejaísmo? Vi tudo que eu conhecia e ali, com o problema, deslindei, esclareci, coloquei tudo em pratos limpos do que estava faltando. O meu problema era um processo emocional de despedida do povo que trabalhava comigo e eu estava me sentindo que eu estava ficando muito isolado devido àquele povo que estava indo embora. Mas eu tinha que ceder, não tinha outro jeito, porque senão ia ser contra eles. Então, aquilo foi uma despedida. Agora, veja, durante muitos anos, eu tinha aquele flash daquele episódio, sempre o mesmo, recorrente. Sempre me despedindo, sempre despedindo, sempre despedindo. E eu não sabia o quê. Agora, a hora que eu cheguei lá, o negócio então começou a fazer os episódios antes e depois. Ficou tudo mais claro. Aí eu vi que não era besteira, a besteira era minha. Porque eu fiquei com trauma devido me sentir isolado com a situação. Que a situação política era brava, mas aquilo tudo foi resolvido positivamente depois. Agora veja, o erro foi só meu, foi patológico. Sim. Entendeu como é que é? É disso que eu quero entender. Eu não pude acusar ninguém, não tinha assédio, não tinha nada, o processo totalmente intraconsciencial. Esse caso eu acho um dos mais bravos da minha vida, um dos maiores erros meus. E outra coisa, eu alimentei isso durante uma década. Entendeu? Entendo. Então é pela consequência que ela causa, assim, é a própria pessoa que está fazendo a patologia. Não, é o negócio da raiz, né? O processo é a raiz. Qual é a raiz? E a raiz é normalmente quase sempre é patológica, e outra coisa, psicossomática, quer dizer, emocional. Entendi. É coisa de bicho. Esse meu caso, por exemplo, eu não vi a parte final, eu vi o que estava no meio que me chateou. E aquilo eu gravei, eu não esqueci. Você está entendendo? Entendo. O caso todo é o seguinte, o processo que eu estava me despedindo era do transmentor e da mãe. Agora, o que se passa? A área lá era um processo político muito sério, com muita briga, do jeito que sempre houve nesse processo de província, essa coisa toda. Isso foi na Inglaterra. Agora, o que é que se passa? Se os dois ficassem lá, eles iam a ser acusados, muito embora eles eram meus amigos, tudo, e eu queria perto de mim. Mas eles iam ser acusados devido às facções que haviam. Agora, com isso, eu tinha que resolver o negócio sozinho. E eu, naquela conjuntura, a situação não estava tão precária. Então é como se eu tivesse perdido tudo que eu precisava na hora, eles iam embora, me deixaram na mão. Mas eu mesmo falei para eles irem. Eu sabia disso, a hora que eu me despedia. E essa então, despedida era intrafísica? Faroel, você sabe, tem gente que não gosta de faroel, de despedida de nada, né? Tem gente que nunca vai, por exemplo, num funeral, não vai em despedida de ninguém, não quer saber disso. Agora veja,
Eu não sou assim. Mas o problema é o que eu tinha que enfrentar sozinho e sem recurso. Agora, o que se passa? Eu fui enfrentar, saí bem, tudo ficou acertado. E ninguém matou o outro. Não houve nada, porque o negócio lá era desse. E a hora que começasse a matar um, ia ter uma guerra civil no negócio. Então, a situação foi o máximo. A hora que eu vi aquilo, né, aliviei, tirei um peso das costas. Nunca mais tive a recorrência, um verdadeiro pesadelo recorrente que eu tinha. Porque, querendo ou não, havia um processo de emoção na história muito sério. Entende? E aquilo eu devo ter passado pelo processo profundamente, né? Que eu não consegui escapar disso. Agora, eu não sei o que foi, pelas circunstâncias, o que é que houve, que me levou para isso. Mas eu imagino que se despedir de um serenão e de um evoluciólogo mais habilitado deve dar uma certa... Mas agora eu vejo... Aqui, ó, mexer um pouquinho. O que depois o transmentor estava me falando, que isso acontece nas melhores famílias. Porque se o negócio é seu, da sua consciência, não interessa o seu nível evolutivo. Se você desviar, o processo é seu. Uhum. Você não está mexendo com ninguém. Você não está na dependência de ninguém. Foi justamente o que aconteceu comigo. Uhum. Então eu fico pensando. Eu, por exemplo, eu não chorava por causa disso, eu não me lastimava, mas eu estava encasquetado. Eu quero decidir o que é isso, eu quero deslindar isso aí, está muito obscuro. Isso que era o problema que me chateava. Agora, com essa chateação, eu piorava mais o problema, né? Eu pensava naquilo, queria ver. Agora, aquilo cravou a minha lembrança. Então, o problema de lembrança tem muito disso. Do jeito que tem coisa que abre a sua memória, tem coisa que bloqueia. Você está entendendo? Totalmente. Uhum. Então, por exemplo, você sente um perfume, que você só vai lembrar que sentiu aquele perfume há 30 anos, aí você lembra na praça o que aconteceu, quando passou uma dona que estava com cheiro, que é aquele perfume. Aí que você sentiu aí agora, lembrou tudo. Quer dizer, você veja bem o fator perfume, que é o fator desencadeante da lembrança, da rememoração. Agora, tem uns, então, também que bloqueiam. Agora, tudo é problema da pessoa gostar ou não daquilo. Professor, gostaria que comentasse a respeito das novas influências energéticas que estão passando desde que se iniciou uma nova era em 22 de dezembro, fim do calendário maia. Estou presenciando a cada dia mais e acho visível a todos que tivemos um aumento de assassinatos, doença gerada por energia negativa e até algumas catástrofes naturais. Ouvi dizer que o processo energético estaria mais acelerado e intenso nessa nova era. Isso é verdade? Existe algum estudo voltado para isso? Primeira coisa, esse negócio de calendário maia, esse negócio tudo é besteira, superstição e achismo. Esquece isso. Agora, o que se passa? Nós estamos passando na Terra, é a era do processo da reurbanização terrestre. Então, tem as Conréus que estão renascendo aqui. Se você quiser entender disso com mais detalhes, a minha opinião, eu tenho um livro que é baseado nisso, que é o Homo Sapiens Reurbanizatus. É só você ver, é um calhamaço, é um livrão, em 1.500 páginas. Professor, em vivências projetivas, o fato de se pronunciar palavras em idiomas desconhecidos com o intuito de criar proteção contra assediadores extrafísicos, isso significa o quê? O senhor poderia esclarecer alguma coisa? Não. O problema geralmente é feito em matéria de iniciação para dar cerimônia, a etiqueta, criar solenidade dentro do processo. Isso tudo é besteira, é o chamada liturgia. A liturgia, quando é assim, é bobagem. O problema nosso todo é você ter o contato telepático, paracético a paracético, as consciências, para entender tudo. Não precisa de nada, de muita salamaleque, etiqueta e bobaginha de aparência, não. Isso é coisa da Igreja Católica, é gente da iniciação, essas coisas todas que tem.